A palavra de Deus diz, eu vou trazer uma mensagem hoje em Josué 24:15, diz assim, uma palavra muito conhecida, muito pregada nas nossas igrejas: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra, queridos, é uma palavra de Deus para os nossos corações. É uma palavra onde Deus diz para nós olharmos para Ele e colocar a nossa família nas mãos dele. Hoje em dia nós temos visto a decadência de muitas famílias, de muitos lares, e nós temos que colocar Deus como o cabeça dentro da nossa casa, o Deus que vai fazer a diferença, o Deus que pode fazer a diferença dentro da nossa casa. Mas para isso a atitude, a tomada de atitude precisa partir de nós. Assim como Josué disse ao povo: eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei qual é a decisão que vocês vão tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós entendemos que quando você toma a atitude de colocar a sua família nas mãos de Deus, o Senhor, ele entra e ele faz a diferença, porque a palavra de Deus, ela muda as situações, ela muda as circunstâncias, e tudo começa através da palavra. Tudo que acontece, meu querido, minha querida, acontece pela palavra. O mundo foi criado pela palavra. O Senhor nos dá autoridade. Ele diz: eu te dou o poder para que você falar, a pessoa que você abençoar, a família que você abençoar será abençoada. Então da nossa boca pode jorrar águas doces e águas salgadas. Então nós precisamos tomar a atitude de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei a situação que você vive, eu não sei o momento que você está vivendo, mas a atitude precisa partir de nós, precisa começar de nós. Uma outra passagem que a Bíblia diz, você que está ouvindo aí, né? Assim como Josué, ele tomou a atitude de dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei vocês, eu não sei o que vocês querem, qual Deus vocês querem servir, eu não quero saber quem vocês vão colocar para ser líder espiritual dentro da tua casa, mas eu quero dizer que Deus vai reinar dentro da minha casa. Quando você toma essa atitude, Deus vem e começa a fazer a diferença. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é espiritual. Então, quando você dá legalidade para que Deus entre e mude a sua casa, o Senhor vai fazer a diferença, porque Ele é aquele que abençoa os lares, é o Deus da família, é o Deus que veio para trazer vida e vida em abundância. Uma outra mensagem que fala muito comigo a respeito de família é no livro de Juízes. É quando Débora sai, Juízes 4, 18 ao 21. É quando Débora, juíza do povo de Israel, sai em luta contra Sísera, o inimigo do povo de Deus. E o inimigo entra na casa de Jael, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, e o inimigo entra na casa dela e ela recebe aquele inimigo e o inimigo entra, mas ela diz: esse inimigo não vai ficar dentro da minha casa. Ela tinha uma estratégia ali. Muitas vezes você vê o inimigo entrando dentro da tua casa através dos vícios, através da prostituição, através do adultério, através de várias coisas, através da doença, da enfermidade, porque nada do que é mal para nós vem de Deus. Então quando nós vemos as coisas ruins acontecerem dentro da nossa casa, nós precisamos tomar uma atitude, dizer: não, na minha casa não. Na minha casa quem reina é o Senhor. No meu emprego, no meu trabalho, quem reina é o Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Jael, nessa mesma visão, no livro de Juízes, o inimigo entra na casa dela. Ela recebe aquele inimigo, e o inimigo diz para ela assim: você fique calada, fique quieta, não diga para ninguém que eu estou aqui.
Quantas vezes nós vemos o mal dentro da nossa casa e nós nos calamos. Mas Jael não se calou. Jael, ela recebeu o inimigo disse para ela ficar calada, mas ela não se calou, ela não aceitou o inimigo dentro da sua casa. E a palavra de Deus diz que ela pegou uma estaca e ela feriu de morte o inimigo. E ela aniquilou o mal dentro da casa dela. Então é isso que nós devemos fazer, queridos. O Senhor, Ele mostra muitas vezes o mal na nossa casa, o mal entrando dentro da nossa casa, porque nada fica encoberto para o servo de Deus, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que confiam no Senhor. O Senhor, Ele traz sempre a revelação. E como Jael, ela não aceitou o inimigo dentro da casa dela. Ela não aceitou se calar diante do inimigo. E ela fez o que? Ela exterminou, ela acabou, ela colocou uma estaca na cabeça do inimigo, matando o inimigo e tirando ele de dentro da casa dela. E assim nós devemos fazer. A palavra de Deus diz que a minha batalha, ela não é carnal, ela é espiritual. E o Senhor te dá armas espirituais. Jael usou uma estaca, mas hoje as nossas armas espirituais é oração, jejum e consagração. Quando você ora, jejua e consagra a tua vida ao Senhor, o Senhor, Ele vem com a resposta. Ele vem trazendo direcionamento, Ele vem trazendo a direção, como você deve fazer, como você vai exterminar, como você vai agir, porque Deus continua sendo Deus. E Deus falou ontem, fala hoje e vai continuar falando eternamente. E outra passagem também, que é muito triste, é triste. Quando eu meditei nessa passagem pela primeira vez, eu falei, meu Deus, nós estamos perdidos sem o Senhor. Está no livro de Jeremias. Você que está com a sua Bíblia, você que está ouvindo, né? Você acompanha a leitura. Jeremias 7, 16, 17 diz assim: e você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplica ou pedido em favor deles, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Sabe por quê, Jeremias? Você não vê o que eles estão fazendo? Os filhos estão apanhando lenha, os pais acendem o fogo e as mães batem bolo para a rainha dos céus. A família estava perdida. Jeremias, como profeta do Senhor, estava ali pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia do povo, Senhor. E Deus disse: Jeremias, não interceda por eles, agora não interceda, porque eles estão andando num caminho em que os filhos estão indo apanhar lenha. Os pais acendem o fogo e a mãe bate bolo para a rainha dos céus e oferece sacrifícios a outros deuses. Eu quem tenho abençoado, é eu que dei vida, eu constituí a família e eles estão adorando outros deuses. Então a nossa casa, queridos, precisa ser realmente um altar de adoração, mas ao Deus Criador dos céus e da terra. Olha que tristeza quando Deus olha essa família, onde os filhos pegam a lenha, os pais acendem o fogo e a mãe bate o bolo. Não para adorar a Deus, não para ir para a casa do Senhor, não para glorificar a Deus pela vida, pelo pão de cada dia, não para exaltar o nome do Senhor, mas para agradecer a um Deus que nada pode fazer por eles. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos colocar a nossa família no altar de Deus. Nós temos que buscar a nossa família para Deus. Não importa, talvez seja só você que busque Deus para a tua família, mas comece você. Deus vai fazer a diferença. Eu digo porque Deus fez a diferença na minha casa, na minha vida. Numa casa onde não tinha Deus, numa casa onde só tinha bebida, uma casa onde só tinha pecado. Quando Deus entrou na minha casa, o Senhor fez toda a diferença na minha vida. Uma pessoa que quando conheceu a Jesus, a minha vida, quando eu conheci Jesus, eu
pensava em morrer, pensava em desistir, pensava que ninguém me amava, pensava que eu não tinha valor nenhum. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele fez a diferença. Hoje a minha casa é uma casa de sacerdotes, é uma casa onde todos adoram a Deus, buscam a Deus, e Deus reina dentro da minha casa. Eu digo para vocês que nem sempre é flores. Existem os tempos difíceis onde você realmente, como Jael, você vê o inimigo entrar dentro da sua casa. Mas, assim como ela fez, eu não deixo o inimigo prevalecer, crescer dentro da minha casa. Porque quando o inimigo entra, é hora de orar, é hora de buscar a Deus, é hora de consagrar a sua vida ao Senhor. Muitas casas, muitas famílias estão se perdendo porque falta esse discernimento, essa visão de Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falta a visão, de Jael, de ver o inimigo dentro da casa e falar: mas dentro da minha casa você não vai ficar, porque quem reina aqui dentro é Deus. Quem reina dentro do meu serviço é Deus. Quem reina dentro da minha escola é Deus. Aonde eu estiver, eu serei bênção e eu vou levar a bênção de Deus, porque a bênção de Deus está em mim. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, o milagre acontece. As coisas fluem, as coisas começam a acontecer para a glória de Deus, para a glória do Senhor, E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, Ele faz o que Ele quer. Ele muda, Ele tira as coisas do lugar, Ele transforma. Assim é o nosso Deus. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, todos os dias. Eu tenho um testemunho, talvez você está passando por um momento muito difícil, Mas domingo eu estava dizendo na igreja o Salmo de número 103, que Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiga o teu santo nome. Davi estava sendo perseguido pelos da sua própria casa, pelo seu filho, pela sua família, porque Salomão era o seu sogro. Saul era o seu sogro, Então Saul era sogro e Davi, ele veio ali, viu a perseguição, depois veio ser perseguido pelo seu filho. Então, irmãos, nós vemos que começa dentro da casa, muitas vezes a perseguição, a luta, o problema, mas nós precisamos vencer isso, não com armas carnais, mas com armas espirituais. É momento de você entrar dentro da tua casa e declarar: a minha casa é do Senhor. Entrar no quarto do teu filho, da tua filha, passar pela casa declarando: a minha família é do Senhor Jesus. Porque quando você declara, você está ali dando autoridade para Deus. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E quem deu autoridade a Satanás agir no mundo? O próprio ser humano. Quando ele abre, entrega nas mãos de Satanás o mundo. Mas quando você toma posse, quando você diz: não, aqui você não entra, aqui o mal não entra, porque Deus está aqui. Ele não pode entrar, ele não tem essa autoridade, porque maior é Deus que está conosco do que Satanás. Então a Bíblia, ela nos leva a entender a vontade de Deus, a saber o que fazer, a saber como agir, como falar. Eu sempre digo que Deus é tão maravilhoso que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele cuida de cada um de nós sempre nos mínimos detalhes. Não se desespere, busque a Deus. Teve momentos tão desesperadores na minha vida e a primeira coisa que eu sempre fiz foi buscar a Deus. E Deus sempre veio com resposta, com direcionamento, Como eu já disse, eu vim de uma família que não era cristã, não era evangélica, mas Deus tinha um propósito na minha vida, sempre teve um propósito na minha vida. Satanás, ele entra quando ele recebe legalidade. Eu lembro em um momento que eu estava na casa de um tio, e ele era espírita,
o centro espírita era na sala dele, e eu estava no quarto juntamente com meu esposo hoje, e um demônio manifestou lá e falou assim, tem uma filha, falando, né, com o meu tio, e disse assim, tem uma sobrinha sua aí em casa. E meu tio disse, sim, ela está aí. E eu já era evangélica, mas eu tremia de medo, né, nova convertida, mas eu aprendi aí, Deus tudo tem um propósito. E esse demônio disse assim, eu vou lá na casa dela. Você vê, eu estava em Minas Gerais e eu moro em Volta Redonda, e esse demônio falou, eu vou passear lá na casa dela. E eu lembro que no quarto eu ouvi aquele demônio dizer, e eu peguei em Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito que esse demônio vá na minha casa, eu não aceito que esse demônio seja enviado para minha casa, eu não aceito isso, Senhor. E ele disse, depois ele disse, não vou lá, deixa isso para lá. Então nós vemos que todo o mal, ele é enviado, ele vai quando ele recebe autorização, quando ele tem legalidade para entrar. Quando nós fechamos as brechas, ele não entra, ele não pode entrar. Então coloque Deus acima de tudo sobre a tua casa, sobre a tua família, né? Eu tenho muitos exemplos de que o inimigo entra com legalidade, quando você dá legalidade, quando você abre as portas para que ele entre. Ou alguém na tua casa, na tua família, mas você tem autoridade para fechar essas portas para ele, expulsá-lo de dentro da tua casa, falar com autoridade, a ousadia que Deus te deu, uma autoridade que vem do Espírito Santo de Deus e faz a diferença e muda as famílias, muda os lares. E a vontade do Senhor é que a tua casa viva em paz, que a tua casa viva abençoada, que a tua casa, a alegria reine dentro da tua casa, que todas as brigas, todos os momentos de desespero, todos os momentos de angústia, ele vá embora e que a paz de Deus reine dentro do seu lar. Essa é a vontade de Deus. Deus criou a família para ser uma bênção na face da terra, não para ser algo que venha trazer desespero, angústia. Tem pessoas que não gostam nem de voltar para casa. Tem pessoas que dizem, nossa, se eu pudesse eu ficava aqui no serviço. Eu ouço muitas vezes pessoas dizerem, é tão bom estar aqui na igreja, quando eu chego em casa é um desespero, é uma bagunça. Nós precisamos tomar a autoridade e dizer, dentro da minha casa quem reina é Deus. A partir de hoje, Deus reina dentro da minha casa. Quando você toma essa atitude, o Senhor vem. Pode ter certeza que Ele vem e Ele faz a diferença. Eu tenho um testemunho de que ouvi, né, um testemunho de uma irmã que ela conta que ela recebeu um laudo médico. E o médico disse, você tem câncer e está muito avançado, você não tem mais o que a medicina fazer, não tem. E ela pegou aquele laudo, levou para casa e todos os dias à noite ela colocava o laudo sobre a mesinha e ela circulava, andando, dando voltas ao redor daquela mesa, declarando, eu vou ser curada, porque o meu Deus é o médico dos médicos. E ela falava que às vezes virava a noite ali, ela não via, ela perdia a hora ali declarando, eu vou ser curada, eu vou ser curada. E ela declarou a bênção na vida dela. E chegou, né, ela teve que fazer revisão e ela foi ao médico, e quando ela chegou ao médico, o médico disse, vamos fazer novos exames para ver como que tá. E fez novos exames e ela viu, o médico viu. O que aconteceu? O que você fez? E ela disse, eu caminhei com Jesus. E naquele momento o médico disse, você não tem mais nada, o câncer sumiu, você está curada. E ela disse, é porque eu caminhei com Jesus. Aquele testemunho foi tão impactante para mim, queridos, que eu vi a mão de Deus na vida daquela irmã. Então é esse o plano de Deus para nós, que você caminhe com Jesus, que aonde você estiver você possa dizer,
eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a luta, não importa o mar vermelho diante de você, não importa a cova dos leões que você vai ter que enfrentar, não importa a fornalha de fogo ardente que você tem que enfrentar, você precisa enfrentar com o Senhor e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você faz isso, o Senhor, ele entra e ele fala: essa é a minha serva, assim como ele disse com Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele olha para nós e diz: essa é a minha filha, esse é o meu filho que confia em mim, que confia na minha palavra, confia nos meus mandamentos, e eu vou fazer na vida dele, porque quando eu faço na vida dele, o meu nome é engrandecido. E o Senhor, ele vela em cumprir que a palavra dele, cumprir a palavra dele, para que a palavra dele não falhe. Então, você precisa entender, mulher, aonde você estiver, marido, filho, aonde você estiver, você precisa confiar no Senhor, declarar que a sua família é de Jesus. Quantos filhos, oram pelas suas mães, pelos seus pais, e buscam a Deus por eles, e saiba, filho, que você é forte, como diz a palavra de Deus. Você é forte e o Senhor tem ouvido as suas orações. Para você, esposa, que está aí agora, talvez você está aí mexendo, nos seus afazeres, porque a mulher não para, e busque a Deus. Caminhe dentro da tua casa, caminhe com Jesus, caminhe pelo quarto, caminhe pelos corredores, caminhe pela sala, caminhe no quintal da tua casa e declare que a tua família é do Senhor Jesus. Declare em nome de Jesus e o milagre vai acontecer. Talvez você não veja o milagre acontecer hoje, mas toda semente lançada, ela vai produzir frutos. A Bíblia diz que nós lançamos a semente, nós não vemos o crescimento, nós não vemos quando ela começa a germinar, porque ela está ali escondidinha debaixo da terra, mas vai chegar a hora em que ela vai brotar. Assim é a nossa fé, assim é a fé quando você utiliza, quando você caminha com Jesus e quando você declara que a sua família é do Senhor Jesus. Não importa se o seu marido está no bar, se o seu filho está às vezes nas drogas, perdido, a sua filha na prostituição, não quer saber de Jesus, não quer andar com Jesus, mas você precisa plantar a semente, que é a palavra de Deus. Lança a semente e Deus vai dar o crescimento. Comece a declarar e não pare de declarar que a sua casa é do Senhor Jesus. É Ele que vai fazer a obra, é Ele que faz a obra. Nós não temos poder para mudar ninguém, nós não temos poder e nem autoridade para mudar a vida de ninguém. O Senhor não nos deu esse poder. O Senhor Deus disse que nós dominaríamos sobre a face da terra, mas não sobre o ser humano. Você não tem poder para mudar o seu marido, você não tem poder para mudar o seu filho. Marido, você não tem poder para mudar a sua esposa, para mudar ninguém. O Senhor não nos deu essa autoridade. Quem muda vida é Deus. Quem transforma as vidas é Deus. Só Deus tem poder para transformar o ser humano. Só Deus pode mudar a vida. Só Deus pode fazer essa transformação que você tanto busca, que você tanto deseja. Só Deus. Porque assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode também transformar a vida de qualquer ser humano. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é um Deus que traz o renovo. Ele faz de novo, Ele cura de novo, Ele transforma de novo. Deus faz tudo novo e Ele quer fazer tudo novo todos os dias na nossa vida. Que alegria, que privilégio saber disso. Que Deus quer fazer tudo novo. Ele quer fazer novo hoje na sua vida. Ele quer curar de novo hoje. Ele quer salvar de novo hoje. Ele quer fazer tudo novo hoje. Mesmo em meio às dificuldades, aprenda que as dificuldades nos fazem crescer diante de Deus e que o Senhor Ele nos livra de toda dificuldade, de todo mal. Confia no Senhor, a Bíblia diz. Confia no Senhor e tudo mais Ele fará.
E é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto a mão de Deus. Eu tenho visto a mão de Deus na minha vida todos os dias. Todos os dias eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, só o Senhor podia fazer isso na minha vida. Só o Senhor pode fazer na minha vida o que está acontecendo hoje. O privilégio de poder levar a palavra, o privilégio de ser uma mensageira da palavra de Deus. É uma honra, é um prazer falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então nós precisamos amar a palavra, porque quando você ama a palavra, você ama a Deus, porque Deus é o verbo. Jesus, ele é o verbo vivo que se fez carne. Então nós precisamos entender que a nossa família precisa estar blindada, precisa estar ali protegida pela palavra de Deus, guardada através das suas orações, através da sua busca com Deus, através da sua consagração, porque aonde abundou a luz de Deus, né? As trevas, ela tem que sair, porque aonde há luz, as trevas são dissipadas. Então que você seja a luz na sua casa, que você seja a luz que vai levar a palavra de Deus, que vai levar o evangelho de Cristo, através das suas orações, através da sua vida com Deus, através do seu testemunho de vida com Deus, né? Porque o nosso testemunho, irmãos, fala muito do que nós somos, né? Muitas pessoas dizem ser cristãs, mas o seu testemunho não mostra isso, né? É contrário às suas atitudes, né? O seu modo de viver. Então as pessoas olham para nós e buscam em nós frutos que vão gerar vida. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. E quais são os frutos que você, que eu, que nós temos produzido? Então que você possa produzir bons frutos, para que as pessoas que venham procurar os frutos nessa árvore, na sua vida, na sua casa, na sua família, possa desfrutar de bons frutos, frutos abençoados, frutos que vão trazer vida, frutos que vão gerar vida. Então, na sua casa, você precisa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. São as palavras de Josué. Faça das palavras dele a sua palavra. Viva colocando Deus sempre à frente na tua casa, na tua família, porque Jesus Cristo, ele é o Salvador, veio para salvar, transformar, libertar e renovar vidas. Então que Deus ministre mais e mais no teu coração e que você possa tomar a atitude. A partir de agora, comece a declarar: eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Mesmo que eles estejam afastados, longe, não estão aí, você talvez está sozinho em casa. É um bom momento para você agora caminhar com Jesus dentro da tua casa e declarar que a sua família é de Jesus. Então faça isso agora, tome essa decisão e abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos aonde eles estiverem.